Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a abertura de um novo edital de soldado PM. Aluno soldado, você quer se tornar um futuro policial militar do estado de São Paulo, bem como eu irei explicar alguns detalhes, o que mudou do último edital para esse edital. É importante que você saiba. Então, sugiro que você assista o vídeo até o final. Vem comigo. Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Você que porventura não me conhece, meu nome é Alexandro Gomes. Minha missão é ajudar você, apoiar você na conquista do sonho em se tornar policial militar do estado de São Paulo. Beleza? Exatamente isso. E na data de hoje, dia 3 de junho de 2026, saiu em Diário Oficial mais uma oportunidade. Abertura de um novo edital ao cargo de aluno soldado, você que quer ingressar nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu vejo que é uma excelente oportunidade para você. Por quê? A abertura do edital saiu agora, é uma prova diferente das anteriores, com um período maior para você estudar, para você se dedicar. Normalmente os editais da polícia ao cargo de soldado abriam aí, nós teríamos aí 2 meses e meio, no máximo 3. Nesse edital nós teremos mais tempo para trabalhar, para estudar, então eu vejo que é uma excelente oportunidade para você que porventura, né, não está estudando, vai começar do zero. Eu vejo que você seguindo um planejamento, você seguindo um cronograma, você seguindo uma metodologia, você vai conseguir ter um excelente resultado nesse edital. Beleza? Então, sugiro aí que você me acompanhe, porque eu vou lá na fonte, né? O edital, ele é a regra do jogo. Ele fala exatamente o que pode e o que não pode. Então, eu venho aqui, né, explicar de forma detalhada como funciona. E por que eu faço isso? Porque na época que eu queria me tornar um policial, eu não sabia por onde começar. Eu não tinha noção do que fazer. Não sabia nem o que era edital. Abriam lá as oportunidades, eu ia lá fazer inscrição, não sabia as regras, não sabia o conteúdo programático, eu não sabia nada, né? E olha só que o meu sonho, né? Quando eu fui pesquisar sobre a polícia, eu queria fazer a prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Eu queria ser um comandante, né? A opção de você estudar lá no Barro Branco, para mim, era o ideal, era o que eu queria. Só que assim, existem coisas que nós temos que refletir. Por que temos que refletir? E eu vou falar a minha situação, e aí você tem que fazer uma analogia com relação à sua situação, beleza? Para que você entenda a importância dos próximos passos. Porque assim, não é só ir lá e fazer inscrição e fazer a prova. Não, não é assim. Nós temos que ter metas, planejamento, né? Qual que é o meu objetivo? E o que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? O livro A Arte da Guerra, ele fala exatamente isso, né? Eu tenho que conhecer o meu inimigo, então eu tenho que conhecer o edital, as regras do edital, o que vai cair, o que vai ser cobrado, o que pode, o que não pode. E um outro passo, eu tenho que me conhecer. E é exatamente esse ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui. O que é eu me conhecer? E aí eu vou falar da minha época, isso quando eu saí do ensino médio, beleza? Quando eu saí do ensino médio, desculpa, eu não me conhecia. Eu achava que eu estava extremamente preparado para prestar a prova do Barro Branco. E isso não era uma verdade. Meu ensino médio ele foi muito precário. Eu estudava em escola pública, morava na comunidade. A época tinha muita greve dos professores. Eu não tive, né, basicamente aí aulas de química, física, biologia, matérias que caem no concurso do Barro Branco.
Então, foi muito complexa a primeira prova que eu fui fazer, que foi a prova do Barro Branco. Então, a minha primeira prova foi a prova do Barro Branco. E eu fui fazer a prova do Barro Branco sem estudar e sem ter noção do conteúdo, conforme eu tô falando aqui para vocês. Né? Então, pô, eu quero, né, me tornar oficial, tornar comandante, ter um salário bacana, ter uma progressão na carreira. Caramba, pô, vamos lá, uhul. Show de bola, é isso aí. Tem que pensar grande, tem que sonhar lá na frente. Mas eu tinha condições, né, intelectuais para prestar essa prova, de passar nessa prova? Não, não tinha. Tanto é que à época a prova era pela Fulvestre, a mesma banca aí que faz a prova da USP, a faculdade da USP, né? Direito, lá no Largo São Francisco, a medicina, enfim, várias faculdades, vários cursos aí. E qual que era, quantas questões eram? À época eram 180 questões de múltipla escolha, né? Após, se você fosse habilitado para a próxima etapa, tinha nota de corte, você teria que fazer uma prova dissertativa. Caíam questões dissertativas, bem como você tinha que fazer uma redação. Fechado? E aí, qual que era o problema? Qual que foi o problema? Eu fui lá, a época eram 90 questões em um dia, em um final de semana, num domingo, e no outro final de semana eram mais 90 questões. Normalmente, um dia era humanas, no outro dia era só exatas. E era assim, das 180 questões, eu acertei 20 questões. E o porquê isso? Porque eu não tinha uma base. E aí eu saí de lá revoltado, falando, caramba, meu, o que eu faço? Puta, eu achei que eu mandava bem, basicamente aí não sabia nem o que estavam perguntando, né? Foi aí que eu tomei esse baque e falei assim, não, então eu tenho que começar estudando, beleza? Então foi aí que eu comecei estudando, foi aí que eu comecei a entender a importância da metodologia, a importância do planejamento, a importância de estudar os conteúdos que são mais cobrados nos últimos editais, e aí eu fui estudando e evoluindo. E aí, depois disso, eu fiz o quê? Prestei prova para soldado, e eu ingressei como soldado. Então eu comecei a minha carreira em 2005 como soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas meu foco era o Barro Branco, tá? Então, se você, né, porventura, vai prestar o concurso do Barro Branco também, que eu aconselho que você vá lá e veja como que é a prova, meu, vai lá, beleza. Ah, Alexandro, eu vou começar por de soldado. Também eu respeito, né? Porque foi assim que eu comecei, porque eu não tinha uma base muito boa. Então você tem que analisar. Por quê? Os dois editais estão abertos, né? A prova do Barro Branco, ela vai ser em agosto, dia 21 de agosto, e a prova não, 16 de agosto, desculpa, e a prova de soldado vai ser em setembro, dia 20 de setembro. Então, né, nós teremos um tempo para focar em um edital e um tempo para estar focando no outro edital. E aí a decisão é sua. A minha missão aqui é te orientar, né? Eu julgo que o meu papel aqui é pegar e falar assim, ó, filho, foca em estudar. Independente de qual edital você for fazer, você tem que começar estudando. Beleza? E essa é a premissa que você precisa entender antes de qualquer coisa, né? Então, sugiro que você, após essa introdução, você faça uma analogia com você. Pô, eu tô mandando benzaço, né? Tenho tempo disponível, consigo me dedicar. Meu, puta, vai lá pra cima e foca no edital do Barro Branco, até porque você vai estar estudando também para o edital de soldado. Ah, puta, eu tô meio que começando agora, não tenho muito tempo para estudar, então foca no edital de soldado, porque nós teremos mais tempo, menos conteúdo, beleza? Tudo bem? Então, essa orientação inicial eu tenho que passar para você, beleza? Eu preciso passar para você, para que você, né, saiba, entenda que você utilizando a estratégia correta, você vai arrebentar, né? E o bom, o excelente é o quê? Que no meu método Jornada PM, você vai ter
os dois cursos de forma separadas ou organizadas, e vai pagar apenas o investimento de R$ 37,00 por mês. Então, você vai poder estudar para os dois editais conforme a sua realidade, e você vai ter os dois cursos, você não vai ter que pagar mais nada além disso, fechado? Então, eu vejo que é algo muito bacana para você, digamos que, iniciar os seus estudos, fazer um planejamento, saber o conteúdo programático que porventura você precisa, né, estudar de forma isolada. Ah, vou estudar para o edital de soldado, vou estudar para o edital do Barro Branco. Aí eu vou prestar para as duas provas. Se você vai prestar para as duas provas, começa pelo edital de soldado, conteúdo lá do soldado, não, do Barro Branco, porque o conteúdo do Barro Branco ele é mais completo. E o edital de soldado, ele está dentro do edital do Barro Branco. Beleza? Então essa é a minha dica master aí para você. Independente de qualquer coisa, eu vou conseguir te ajudar nos dois editais. E você vai pagar apenas um investimento. Fechado? Tudo bem? Então é importante essa introdução para você analisar de fato, né? O que você tem que fazer, quais são os próximos passos você. E até você que já é meu aluno, que faz parte do Jornada PM, você, puta, vai ficar maluco, caramba, o que eu faço agora? Calma, tranquilidade, respira, vai saber, vai ver as regras do jogo, você vai ver, né, conforme eu for explicar o conteúdo programático, você vai ver que o conteúdo do soldado está dentro do conteúdo do Barro Branco e você vai arrepentar e estudar para o edital do Barro Branco que está por vir primeiro, e o conteúdo, né, de soldado está dentro do Barro Branco. Fechado? Tudo bem? E após essa introdução para acalmar os ânimos para você, né? Agora eu vou estar explicando aqui a questão do edital. O que tem no edital, o que mudou no edital de soldado e você ver as condições que você tem para ir para cima. Fechado? Vamos lá? Vamos dar uma olhada? E aí eu trouxe o edital aqui para vocês, beleza? O edital, conforme eu disse, abriu hoje, né, dia 3 de junho, no Diário Oficial, então é importante que você guarde isso, que todas as informações, elas devem ser, né, feitas de uma fonte segura, tá? Sem ficar com bizuzinho, com conversa furada, né? Então, aqui a gente passa informações fidedignas, beleza? Concurso abriu, são 2.000 vagas para o público masculino e para o público feminino, independente, tá? Em anos anteriores, há muito tempo atrás, eram destinadas vagas específicas para soldado e para o público para soldado, para o público masculino e para o público feminino. Hoje em dia não. Lá quando eu prestei concurso em 2004, eram divididos, né? O edital só masculino, edital só feminino. Depois mudou. Agora, quem passar dentro dessas vagas vai assumir a posse. Fechado? Então, é importante que você saiba disso. Agora, né, o novo cargo, né, aluno soldado, então você vai estudar durante 1 ano e depois você vai ser promovido a soldado. O salário inicial, R$ 5.482,51. E você ainda tem um vale alimentação lá, né, que auxilia, né, R$ 240. Ah, tem gente que vai reclamar, que vergonha. Para. Importante que você vai receber um salário, um adicional a mais, dá para você fazer um churrasco, dá para você, né, comprar uma carne, uma mistura para sua mãe, para seu pai e vai ajudar. Fechado? Composição do salário eu já expliquei em vários vídeos, né? Mas é importante que você saiba que é dividido em 3 partes. Tem o valor que é o padrão, que é R$ 2.348,42, e aí soma-se ao regime especial de trabalho, em razão da função policial, e mais a insalubridade, que é o valor de R$ 785, tá certo? E aí vem falando, né, que a banca, a gente já sabia que a banca é a VUNESP, beleza? Então a banca, ela é a VUNESP, então uma banca que a gente já está muito acostumada, né? Ela já tem um padrão, os nossos professores, eles sabem como funcionam, né, as questões, os temas, então a gente dá ênfase no que é mais cobrado, né? Então é importante que também você saiba disso. Inicialmente, né, temos aqui os requisitos para inscrição e os requisitos para posse. A gente tem que tomar um cuidado, uma cautela com relação aos requisitos da inscrição. E a posse, os requisitos da posse, a gente consegue
até a posse, porque nós teremos aí mais ou menos 10 meses a 1 ano para poder organizar algumas coisas. E aí eu vou explicar o quê. Então, primeiros requisitos, né? Ser brasileiro, ter idade mínima de 17 anos no período da inscrição. Então, daqui a pouco eu vou falar qual que é o período da inscrição, e são 17 anos no período da inscrição, beleza? Alexandre, se eu não tiver 17 anos, eu posso prestar prova? Pode prestar prova como treineiro. Você não vai conseguir assumir a posse lá na frente se você não tiver 17 anos a contar do início das inscrições que começarão no dia 15 de junho, beleza? Tudo bem? Completei 17 anos do período de 15 de junho a, salvo engano, 21 de agosto. Se você vai completar 17 anos nesse período, não tem problema algum, você pode, deve, né, e você vai assumir a posse normal. Se você não tiver 17 anos nesse período, você pode fazer a prova, mas vai fazer a prova como treineiro, tá? Alexandre, pode. Tem uma série de alunos meus que já estão estudando, tem um aluno estudando com 15 anos, já está estudando, e ele vai fazer a prova. Por quê? Porque ele quer fazer como treineiro, fechado? E é bom porque se ele tiver uma boa nota, ele vai seguir nas demais etapas, ele já vai ter na preparação para as demais etapas, tá? Eu vejo que é bacana. Ter idade máxima 30 anos e os 30 anos também é no período de inscrição. Ou seja, as inscrições começarão no dia 15 de junho e vão até o dia 21 de agosto. Então, nesse período, se você não completou 31 anos nesse período, você deve realizar a prova. Fechado? Tudo bem? Ter estatura mínima de 1,55 m, público feminino, as mulheres. Público masculino, 1,60 m, tá? O candidato ele pode ter tatuagem, mas a tatuagem não pode, né, divulgar símbolo ou inscrição ofendendo os valores da polícia militar. Não pode fazer a alusão à ideologia terrorista, extremista, discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso, ideia de ato ofensivo aos direitos humanos. Então, basicamente, você precisa entender que se sua tatuagem for ofensiva, você não poderá assumir a posse. Fechado? Tudo bem? E também a decisão é sua. O período de inscrição, conforme eu falei, né? Do dia 15 de junho até o dia 21 de agosto. Esse é o período de inscrição, tá? Então, o limite mínimo e máximo de idade tem como base esse período aqui específico com relação às inscrições. E aí, nós temos as condições para a posse. Posse, né? Para assumir a posse, você tem que passar nas demais etapas também, né? Tem que passar no TAF, no psicológico, está kit com as obrigações eleitorais, está kit, né? O público masculino, principalmente, aí, tem que estar em dia com as obrigações militares. E se for militar, tem que, né, militar das Forças Armadas, tem que, nos últimos 2 anos, não ter cometido infração, né, transgressão disciplinar classificada como grave, beleza? Ter concluído o ensino médio, mas isso é quando? Lá na posse, tá? Então, a data limite é a posse. Então, nós teremos 10 meses a 1 ano até você terminar o seu ensino médio. Então, quem está cursando o 3º ano do ensino médio esse ano, não tem problema algum. E aí ele vai ter que, até o final do ano, ele vai ter concluído o ensino médio, e aí ele vai apresentar quando for na posse. A mesma coisa a questão da categoria. Para o edital de soldado, precisa da CNH motorizada. Categoria B, entre as categorias B e E. Então, você pode ter a B, a C, a D e a E. Não está falando que a A não exige a A. Alexandre, eu só tenho a categoria A. Você vai ter que providenciar a categoria B, beleza? Fechado? E hoje em dia tá mais fácil para tirar a CNH, tá? Tá bem tranquilo, então não precisa você esquentar a cabeça agora. Mais para frente é o ideal. Eu falo porque meu filho aí tirou a CNH, não demorou nem 3 meses para tirar a CNH. Então tá bem acelerado agora, fechado? Então, esses são os requisitos para inscrição e para posse. Algumas coisas você tem que se atentar aqui para a inscrição e outras coisas nós podemos resolver na data da posse, beleza? E aí tem outros requisitos aqui, né? Que não tem tanta necessidade. Dos procedimentos para inscrição.
A inscrição será realizada somente pela internet no período de 15 de junho a 21 de agosto, tá? E aí, no ato da sua inscrição, quando começar a inscrição, você vai escolher o quê? O local, um dos municípios, para você realizar a sua prova. No edital do soldado, nós temos mais opções. No edital do Barro Branco, acabamos tendo, né, menos opções de municípios. Aqui em até outros estados, beleza? E aqui eu vou falar quais os municípios que estão disponíveis, né? No estado de São Paulo, né? Então temos várias cidades, como Andradina, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Cotia, Dracena, Franca, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapetininga, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Pirassununga, Praia Grande, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Registro, Rio Preto, Rio Claro, a cidade de São Paulo, né? Então, se você optar em fazer na cidade de São Paulo, você vai fazer na cidade de São Paulo propriamente dita. Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Votuporanga, em outros estados da federação. Então vai poder fazer em Minas Gerais, Distrito Federal, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Floripa, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória, no Espírito Santo. Então lembrando que essas opções são para que você realize a prova, a parte escrita, a parte 1 e parte 2, tá? Que é a parte objetiva, as questões e a redação. As demais etapas serão realizadas no estado de São Paulo, basicamente no centro de São Paulo, tá? Então é importante que você saiba disso aí, fechado? No ato da sua inscrição também, aqui no edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo não tem sistema de cotas, né? Para negros, não tem. O que nós temos aqui? Temos no edital do soldado a pontuação diferenciada. Então, se você se autodeclarar preto, pardo ou indígena, você vai solicitar uma pontuação diferenciada. E como funciona essa pontuação diferenciada? Eles vão calcular a média do público que se autodeclarou preto, pardo ou indígena e vão verificar a média das notas dos demais públicos, beleza? E aí, se o público, né, pretos, pardos e indígenas tiver uma nota, digamos que menor, a média for menor do que os demais públicos, eles vão dar uma pontuação diferenciada, que pode variar de 1 ponto a 1,5 ponto, dependendo desse índice, fechado? Então, tudo depende desse percentual, que é feito um cálculo extremamente complexo. Então, basicamente, você vai entender. E aí, Alexandre, compensa eu solicitar ou não? Depende de você. Depende da sua situação. Tem gente que vem de outro estado. E assim, por que vem de outro estado? Porque se você estiver dentre os que serão convocados para o TAF, antes do TAF, você vai ter que vir para São Paulo para comprovar se realmente é você e se você faz jus à pontuação diferenciada, se você faz parte dos grupos pretos, pardos e indígenas, tá? Então, entendeu? Você, no ato da sua inscrição, você vai... se você se autodeclarar preto, pardo e indígena, você vai ter que mandar umas documentações, vai fazer o upload lá no ato da sua inscrição e você vai fazer a prova. Fazendo a prova, se você tiver nota e for beneficiado com a pontuação diferenciada, antes do TAF, você vai ter que ir, como se fosse mais uma etapa, presencialmente na cidade de São Paulo para comprovar que se realmente é você. Fechado? E a decisão é sua. Beleza? Tá bom? Então, expliquei de uma forma bem objetiva aqui a questão da pontuação diferenciada. No ato da inscrição, você vai ter que enviar uma foto do seu rosto individual, nítida, atualizada, com fundo neutro ou branco, bem como cópia colorida do seu RG, bem como cópia colorida dos seus ascendentes, tá?
Fechado? Então vai ter que enviar. E vai ter mais uma etapa que você vai ter que vir em São Paulo para comprovar. A taxa de inscrição, R$100. Beleza? Alexandre, eu quero solicitar isenção. Tem condições de ter isenção? Tem. Se você tiver feito doação de sangue nos últimos 12 meses, no mínimo 3 vezes. Não pode ser inferior a 3 vezes. Se você doou em um órgão oficial, beleza, você vai poder solicitar a sua isenção. Beleza? Agora, se você não fez, você não vai poder solicitar a sua isenção. O que você pode ter solicitar uma redução. E tem que cumprir 2 requisitos. Quais são? Um deles, ser estudante regularmente matriculado em ensino médio, curso pré-vestibular, curso superior ou nível de graduação ou pós-graduação. Não importa se é escola pública ou privada. Tem que estar estudando em escola regularmente matriculado no ensino médio, beleza? Esse é um dos requisitos. O outro requisito é você receber remuneração inferior a 2 salários mínimos ou estiver desempregado. Tem que cumprir esses 2 requisitos para que você solicite a redução de 50%, para que você pague R$50. Fechado? E aí tem um período específico, né? A partir do dia 15 às 14 horas e aí até o dia 17. Aí, depois disso, se for aprovada, vai sair em diário oficial e você deve se manter aqui atento a isso. Beleza? Tudo bem? A partir do dia 4 vai sair o resultado. Caso você seja favorecido, você segue com a sua inscrição normal. Caso você não consiga, seja negada, você vai continuar com a sua inscrição pagando o valor total da inscrição. Beleza? Tá bom? Acredito que foi bem explanado. Das etapas do concurso. Nós temos a primeira etapa, que é a etapa de exames de conhecimento, que ela divide-se em 2 partes. A primeira parte, caráter eliminatório e classificatório, que são questões de múltipla escolha, beleza? Serão 60 questões de múltipla escolha. E uma redação. A redação, ela vale 40 pontos, tá? Você vai ter que elaborar uma dissertação, beleza? Depois nós temos a segunda etapa, que é o TAF. Depois nós temos uma próxima etapa, que é o exame de saúde, mas normalmente vem o psicológico antes. Depois, a avaliação de conduta social, que é a investigação social, e análise de documentos, tá? São etapas do concurso. O importante é que você saiba que a primeira etapa, a prova. Eu auxilio, ajudo você na prova. Também eu ajudo você nas demais etapas, no TAF, psicológico, exame médico, em todas as etapas, tá certo? Então, tudo tem a sua hora. Então, se você precisar do apoio, com certeza eu estarei para te ajudar, fechado? Então, aqui expliquei que a prova é composta por 60 questões. E como que ela é dividida? 20 questões de português, 15 questões de matemática, 15 questões de conhecimentos gerais, e conhecimentos gerais divide-se em as matérias de história, geografia e atualidades. Tem a matéria de noções básicas de informática, 5 questões, e noções de administração pública, que é a parte de legislação, que são 5 questões, beleza? E tem a parte da redação. E para elaborar a prova, responder as questões, fazer a redação, passar a limpo a redação, você vai ter 5 horas de prova, que vai ser realizada no dia 20 de setembro, na parte da tarde, normalmente às 13 horas, tá? No local que você escolher aí, no município que você escolher para fazer a prova, beleza? Enfim, aí seguimos aí para outros detalhes. Falei aqui a parte principal e aqui vem falando regras de realização da prova, né? Não tem necessidade de nós falarmos isso agora. Depois eu vou preparar um vídeo explicando o que você precisa levar para a prova, como que você se prepara e etc, etc. Aqui, ó, vem explicando, né? Como que vai ser, como que deve ser realizada, né? Isso é importante que você saiba. Outra coisa que você precisa entender, são 60 questões. Mas eles só irão corrigir a sua redação se você acertar no mínimo 30 questões, beleza? Você vai ser considerado apto para a correção da redação. E a redação, ela vale 40 pontos. E você só vai ser considerado habilitado para ir para o TAF se você acertar no mínimo 20 pontos possíveis na redação, fechado? E é certeza que se você acertar 30 questões
e se você fizer 20 pontos na redação, ou seja, 50 pontos, você vai para as demais etapas e eu ouso dizer que você assume a posse. Isso aconteceu nos últimos editais de soldado. Todo mundo que fez o mínimo necessário foram convocados. E, em razão das demais etapas, acabam assumindo a posse, tá? Então, é importante que você saiba. Fechado? E aqui tem as regras para a redação, né? E eu também vou preparar um vídeo para você, para que você saiba. E aqui, ó, essa é uma mudança que teve do último edital de soldado, dos últimos editais de soldado. O que aconteceu? Nos últimos editais de soldados, eles iriam chamar 16 mil. No edital anterior, né, nós temos um edital de soldado que está em andamento, o pessoal está na fase do psicológico. Teve um edital antes disso. O pessoal, né, tivemos aí 46 mil inscritos, mas só passaram na prova, fizeram um mínimo, esse mínimo que eu acabei de falar, 50% da prova, 6 mil. Olha só, que vergonha. E tinham 2.700 vagas, só assinaram a posse 1.000, porque foram reprovados. Né? E no edital, né, esse último edital que está em andamento, tivemos aí 57 mil inscritos e só passaram, né, iriam chamar 16 mil e só passaram 14 mil. E agora o que a polícia fez? Restringiu mais, para, né, dar valor para quem estudar mais. Essa é a ideia, né? E eu falo que se você estudar, se você fizer o seu melhor, se você se dedicar, exatamente, se dedicar, né? Tem gente que vê a abertura do edital, vai lá e faz a inscrição e não se prepara, né? Não faz um planejamento, não tem um cronograma, não segue à risca as coisas como devem ser feitas. E aí a pessoa não estuda e acha que vai passar, não vai passar. Queira ou não queira, o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de ser um sonho, você vai ter uma estabilidade. Você vai receber, né, R$ 5.700 basicamente no período de escola, no período de formação. Qual instituição faz isso? Depois, quando você se formar soldado, o seu salário sobe para 6.900, porque você vai ter uma diária de alimentação, que é mais de R$ 1.000. Então, você vai receber quase R$ 7.000, trabalhando um dia sim, um dia não. Então, considerando o sonho, principalmente, eu sempre vou falar no sonho, nós temos essa oportunidade de uma estabilidade financeira. E detalhe, depois você vai poder prestar concursos para você evoluir na carreira. Então, não vai achando que é fácil. E o que eu falo, se você fizer o que precisa ser feito, você vai passar, tá certo? Porque eu vou estar aqui para te ajudar. Então, a polícia teve essa mudança com relação a esse quantitativo. Para quê? Para, digamos que, trazer mérito para quem está se dedicando mais, para quem está estudando mais. Fechou? Tá bom? Então, seguimos aí com a análise do edital. Depois disso, vem o TAF, né? O teste de aptidão física. Basicamente, não teve mudanças com relação aos anteriores, né? Inclusive com índice de insuficiência, tá? E é um caráter eliminatório. E aí também eu falo, você não pode negligenciar, deixar de treinar. Por isso que eu oriento, eu já começo ajudando você desde já. Depende de você. Né? No último edital de soldado, 50% dos candidatos foram reprovados. Né? Então, passaram 14 mil, dos 14 mil, 7 mil foram eliminados. Por quê? Porque não sabe como treinar, não entendem como deve ser feito a questão da preparação, não pode ser de qualquer jeito, não é ir para academia e puxar uns ferrinhos, né? Você precisa ter um direcionamento. E por isso, né, que eu ajudo e preparo, né? À toa que eu fiz a faculdade de Educação Física também para ajudar vocês, beleza? Então, os testes é a barra, flexão e extensão dos cotovelos para o público masculino, isometria para o feminino, abdominal, 50 metros e os 2.400. E aí, fique tranquilo aí que depois eu passarei dicas e orientações. Vai ter o exame médico, que vai explicando lá de forma organizada lá o que precisa ser feito, tá? Tem a questão do psicológico, o psicológico também acaba reprovando, mas eu também ajudo, eu auxilio, é importante que você saiba disso, que você não vai ficar sozinho. Na minha época eu ficava sozinho, não sabia como me preparar, agora não. A minha missão é auxiliar você, é orientar você para que você alcance aí o seu sonho, o seu objetivo em se tornar um futuro policial. Beleza? Fechado? E aí, temos uma etapa que é a investigação social, tem vários requisitos que podem reprovar você.
Mas, conforme eu disse, continue me acompanhando que eu estarei ajudando você, auxiliando você na conquista do seu sonho, bem como auxiliando no preenchimento, o que pode, o que não pode, tá? Então fique tranquilos. A nossa primeira missão aqui é entender como é a prova, né? Os requisitos, tudo, e focar. Depois tem uma outra análise, outra etapa que é a análise de documentos. Também tem os documentos exatos que você deve enviar. E aí também eu vou auxiliar e vou ajudar você também nesse envio, nesse processo aí, fechado? E aí já estamos indo para a parte, digamos, final da análise do edital, que é a parte do conteúdo programático, tá? Para você dar uma olhada e ver aí que o conteúdo programático basicamente manteve, né, o que aconteceu no último aí, beleza? Aqui, ó, nós vemos para a parte de anexos, tá? Você que porventura vai solicitar a parte da redução do valor, se você estiver desempregado, você vai ter que preencher essa declaração, fechado? Tá bom? É importante que você saiba disso. Aqui temos o anexo B. O anexo B é conteúdo programático. Você que vai estudar, é importante que você saiba o que vai cair de fato na sua prova, né? Que são 9 temas específicos de português, que são, né, 14 temas de matemática, que você tem que estudar de forma específica esse conteúdo e saber o que é mais cobrado. E os nossos professores fazem exatamente isso, para você não ficar perdido, não ficar aí pesquisando no YouTube de forma aleatória. Nós temos aqui, né, tudo o que você precisa de forma organizada e estruturada. Tá certo? Aqui conhecimentos gerais, conforme eu disse, divide-se em história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil e atualidades aí que pede uma relação, né, o que aconteceu de fatores importantes aí dos últimos 6 meses. E noções básicas de informática, seguiu-se aí o padrão da última prova, bem como noções de administração pública, parte de legislação de forma específica, de forma bem objetiva, o que você deve e o que você não deve fazer. Fechado ou não? Tudo bem? Então aqui nós fizemos a análise do edital de uma forma bem objetiva, demonstrando para você os pontos, né, que você deve ter uma atenção. Fechado? E agora vem para outra parte importantíssima, né? Você que é o meu aluno, né, já comecei falando lá na frente, você que já faz parte aí do Jornada PM, você já sabe que você tem na sua mão a opção de você estudar tanto para o edital de soldado quanto para o edital do Barro Branco. Minha sugestão é que você foque no conteúdo do Barro Branco, porque você vai estar estudando de forma indireta os 2 editais, o edital do soldado e o edital do Barro Branco, beleza? Alexandro, não me sinto seguro por N motivos, eu quero focar no edital de soldado. Você tem também o edital de soldado, os 2 cursos separados, organizados, tudo na palma da sua mão, beleza? Então lá vai ter o planejamento, que eu falo que é muito importante, tem como você montar seu cronograma, você vai ter rotina de estudo através do aplicativo, você vai ter aulas específicas conforme o edital, você vai ter tudo que você precisa, simulados, redação, correção de redação. Então é a hora de você já começar estudando e indo para cima. E se você, porventura, não é meu aluno, eu sugiro que você faça parte. Por quê? Ao invés de você ficar comprando vários cursos, vou comprar um curso de soldado, vou comprar um curso do Barro Branco, não. No meu método, você vai ter acesso durante 1 ano de todo esse material. O edital do soldado, o edital do Barro Branco. E aí, a decisão é sua, né? O que você vai estudar? Eu sugiro que você se prepare para os 2, assim como eu fiz. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Com metodologia, planejamento, rotina de estudo, dedicação, empenho, trabalho, né? Montar um raio-x da sua vida, aí sim vai dar certo. E nós estamos em uma promoção. R$ 37,00 por mês. Eu vou deixar o link aqui para você ir lá e começar fazendo parte desde já, sem desculpa, sem mimimi. Então, sugiro que você vá lá e faça parte, porque assim você vai ter tudo na palma da sua mão de forma organizada, orientada. É que nem amanhã é feriado, né? Teremos novos feriados. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar aí pensando no sei lá o quê? Não, você tem que começar estudando. Já vai pra cima, arrebenta, arregaça, que vai dar certo. Fechado? Essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso. Se você quer se tornar policial,
eu vou te ajudar. Minha missão é te ajudar, é te orientar. E eu vou pedir um favor para você. Primeiro, que você dê o like no vídeo, né? Expliquei de forma bem detalhada cada coisa. Vou pedir para você encaminhar, né? Compartilhar esse vídeo aqui com aquele seu amigo, aqueles seus colegas que não sabem das oportunidades, que é uma excelente oportunidade para que pessoas boas entrem na Polícia Militar do Estado de São Paulo e combatam o mal. Se você quer ajudar a sociedade, vem para a Polícia Militar do Estado de São Paulo que você vai ter um futuro grandioso. Fechado? Você vai ser feliz. Esse é o nosso foco. Então, seguimos firmes e fortes. Até o próximo vídeo com várias orientações. Ative a notificação aí também, beleza? Ative o sininho. E vamos que vamos. Até a próxima aula. Um abraço, força e honra. Vamos que vamos!